Olá, eu sou o Rony e eu gosto um bocado da história da tecnologia e acompanho um pouquinho dela nos últimos 20, 30 anos mais ou menos, 30 e pouquinhos. Tenho 44, vou falecer 45 e gosto de tecnologia desde os 11 anos de idade. Já gostava de internet. Eu li em algum lugar que algum dia existia internet. E eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre o Steve Jobs, muito embora eu achasse, antes da morte dele, que eu não ia falar sobre ele, porque eu achava que o Steve Jobs em si não era uma pessoa tão importante, pelo menos não importante para mim. Eu não tenho nenhum laço emotivo com ele. Mas quando eu soube da morte dele, no dia, na hora, hoje em dia você sabe tudo na hora, eu chorei. E eu me estranhei. Por que eu tô chorando? Sei que o Steve Jobs era um cara intransigente, um cara orgulhoso, um cara de difícil trato, muito embora a gente próxima dele, como o Steve Wozniak e o Woz, digam que ele era um amigo pessoal bom, carinhoso, atencioso e tudo mais. Se bem que ele brigou com o pessoal, os amigos dele do Google, o CJ Green, acho que era o Green que era mais próximo dele, e outras pessoas ligadas ao desenvolvimento do Android por conta de achar que o Android era uma roubo do iOS. Ele ter se acostumado a ser copiado, o Steve Jobs ser copiado desde sempre. E eu resolvi fazer esse vídeo dizendo por quê que eu fiquei emocionado. Não foi porque eu acho que o Jobs era uma boa pessoa, ou que vai fazer falta na minha vida pessoal. Não acho que o mundo da computação, ele deixou muita coisa já, ele já inventou bastante coisa, né? Eu vou falar por quê, mas antes eu acho necessário falar, porque muita gente não sabe, da extensão da inventividade e da influência do Steve Jobs no mundo moderno. Talvez ao lado de gente como Gene Roddenberry, que inventou, pelo menos imaginou quase tudo que a gente tem hoje. Gene Roddenberry é o cara que escreveu Jornada nas Estrelas. Ele já falava em coisas que mais tarde pareciam, com micro-ondas, telefone celular, dispositivos de medição, como a gente tem explosímetro hoje, que verifica as coisas, era o tricorder dele. Então, são pessoas que inventam muita coisa, só que o Jobs fazia essas coisas se tornarem reais. Ele tem uma início de vida bem complexo. A mãe dele era solteira, se não me engano, não se sabe quem era o pai. Ele foi descobrir quem era o pai muito já adulto. E abriu mão dele, que entregou o Jobs para adoção, fazendo questão, ela não tinha universidade, fazia questão que fosse adotado por um casal que tivesse feito universidade. E o casal que ia adotá-lo tinha universidade, desistiu, queria uma menina, descobriu que queria uma menina, e ela acabou adotando para outro casal que, no meio do processo, ela percebeu que não tinha nível universitário. E só concordou em entregar o Jobs para adoção quando eles garantiram que iam levar o Jobs até a universidade. Eles fizeram isso. Só que lá pelo meio da universidade, o Steve Jobs ele percebeu que não tinha recursos que era um trabalho, era um esforço enorme que os pais dele estavam fazendo para mantê-lo na universidade. Ele saiu. Ele não parou de pagar a universidade, mas continuou assistindo às aulas. E ele fala bastante sobre isso naquele vídeo que ele fez, na fala que ele fez na formatura da universidade, uma turma de Stanford de 2005, da Universidade de Stanford, de 2005. Vale a pena dar uma olhada, se você procurar Stanford, Steve Jobs, você vai achar esse vídeo. E ele fala da importância de você ir coletando experiências, pontos ao longo da tua vida. E ele coletou muitas experiências graças aos fracassos que ele teve, e alguns sucessos. Ele teve o fracasso de sair da faculdade, o fracasso de ser expulso da Apple. E ele foi, por conta dessas coisas, ele foi coletando diversas experiências. Ele aprendeu tipografia, e por isso ele fez o primeiro computador com letras mais elaboradas, e o Macintosh deu início à era da editoração eletrônica, porque você podia fazer jornais no Macintosh, no Liza, na verdade, antes do Macintosh teve o Liza. E eu lembro que eu tinha meus 15 anos, já existia Macintosh há muito tempo, 16 talvez, e eu fui no Magnetoscópio, era uma empresa aqui no Rio de Janeiro que era especializada em vídeo. O meu computador em casa era um PC com Windows que fazia pip, pip,
quando eu fazia alguma coisa errada, ou quando era o máximo que ele tinha, era a caixa de som, não era a caixa de som, era um alto-falantezinho que ele tinha. E eu fui no magnetoscópio, o cara fez uma coisinha qualquer, já começa que eram 2 monitores que ele tinha, eu só tinha como ter um, isso hoje em dia isso é comum. E o computador ele fazia pum, pum. E eu achei aquilo fantástico. O Jobs, ele introduziu muita coisa, ele era perfeccionista, muito perfeccionista, em tudo. Ele queria fazer um computador melhor do que o dos outros. E ele, junto com o Wozniak, percebeu que as pessoas precisavam de computadores pessoais. E não haveria, então, os computadores pessoais viriam, com certeza, mas não viriam tão cedo. E nem viriam logo cedo com a missão de levar poder ao ser humano comum. Que já na propaganda de lançamento do Macintosh 1984, se você procurar lá, Apple Macintosh ou Apple 1984 no videolog, YouTube da vida, você deve achar. Com certeza vai achar. Essa propaganda mostrava o Macintosh como um instrumento que libertaria os seres humanos do jugo de um Big Brother, não um Big Brother, pseudo Big Brother das televisões modernas, mas o Big Brother do George Orwell, do livro 1984, que não leu, vale a pena ler. Ainda é atual. Né? E assim começou a trajetória do Steve Jobs, até que ele aos 29 anos, ele tinha uma mega empresa, praticamente só existia a empresa dele vendendo computadores, ele tinha 90% do mercado, não lembro o valor exato, mas era um absurdo. Entrou logo, apesar de ter entrado a IBM com PC, mas logo depois entrou o Windows 1.0, cheguei a usar. Eu lembro do 2.0, minha esposa diz que a gente usou o 1.0, não tenho essa memória não, isso faz tantos anos que eu esqueci já. Mas a um certo ponto o Jobs foi expulso da Apple por causa do mau humor dele, por causa do jeito muito exigente que ele tinha. Ele queria que as pessoas não dormissem para ficar trabalhando. Os funcionários tinham medo de entrar no elevador com ele e saírem despedidos por causa de erros. Steve Jobs. Ele saiu e passou um ano andando de bicicleta na Europa, basicamente. E nesse um ano ele fez 2 coisas. Ele criou uma empresa chamada Next e fez um computador chamado Next Step, próximo passo. Foi num computador desse que foi criado a Wide World Web, a web, o www, pelo Tim Berners-Lee. Eu nunca consigo pronunciar o nome desse cara direito. E outra coisa que ele fez, ele comprou uma pequena empresa de computação gráfica chamada Pixar, que fez contrato depois com a Disney e foi responsável por 8 em cada 10 grandes sucessos de animação infantil, ou pós-infantil. Essas animações modernas não são tão infantis assim. Foi responsável por 8 entre cada 10 grandes sucessos do cinema nos últimos 15 anos. A ponto que 2 coisas aconteceram. Por causa da Next, a Apple comprou a Next, chamou o Jobs de volta, a Apple só vinha caindo, e o Jobs levou a tecnologia da Next para fazer o novo macOS, o macOS 10, que usa em todos os Macs hoje em dia, e acabando com o System, que estava na versão 9, se não me engano. E o Jobs foi junto, passou a ser tipo o CEO da Apple. E ele fez várias coisas. Logo que entrou, ele já fez uma coisa que é interessante, que muda um pouco o mundo também. Antecipa um pouco o mundo. Ele entrou lá, tinha milhões de computadores. Quando você vai comprar um computador de qualquer marca, né, você tem um STP RTS 18421/B. Né? E você não sabe se compra o 1/B, ou 1/C, ou 3/B, ou 3/A, ou 5/D. E o Jobs entrou lá na Apple e falou assim, a gente tem desktop e notebook, profissional e pessoal. Acabou, nós temos 4 computadores. O iMac, o Power Mac, o iBook e o PowerBook. Acabou. Então tornou fácil você comprar um computador Apple. Em grande parte, eu acho o computador Apple superior ao computador com Windows. Uso um computador Mac. Um Mac. Mas, mais do que isso, ele simplificou para as pessoas as opções. Tem um vídeo muito bom no TED, o paradoxo da escolha, Paradox of Choice. Se você procurar lá, você vai ver.
que a gente tem tantas escolhas hoje em dia que a gente não consegue decidir mais. Você entra numa loja de jeans, você tem 780 tipos de jeans para escolher diferentes, você provavelmente sai com o melhor jeans que você comprou na sua vida, mas com a sensação de que não comprou o melhor jeans. Esse minimalismo é uma contribuição do Jobs que você vê em outros lugares, né? O design que ele fez do primeiro Mac que ele fez quando chegou lá, era aquele transparente atrás, coloridinhos, eram os iMacs que eu chamava de Balasoft. Tinha até luminária imitando aquele tipo de design, né? Plástico transparente, colorido. A Apple fez o Newton, que foi o precursor dos PDAs, né? Hoje são tablets, hoje são smartphones. E isso foi uma coisa que ele fez quando foi para a Apple. Ele mudou todo o esquema e transformou, fez a Apple crescer assim, 1000 vezes. Isso é um absurdo. Hoje a Apple superou em valor de mercado a Microsoft. Aliás, superou em valor de mercado a IBM. Ficou Apple, IBM e Microsoft. Se não me engano, que continua caindo. E a outra coisa que ele fez foi a Pixar. Que a Pixar também foi comprada por uma empresa maior. Foi comprada pela Disney. E o Steve Jobs, com os 7 bilhões de dólares, se não me engano, que foram pagos pela Pixar, ou 70 bilhões de dólares, bilhão de dólares a rodo, ele comprou tudo em ações da Disney e se tornou sócio, acionista majoritário com poder de decisão na Disney. De certa forma, ele se tornou dono da Disney também. E muito do que foi feito pela Disney em cinema foi influenciado pelo Jobs. Então você vê um cara aí que ele influenciou cinema, ele reinventou o telefone em 2007, né? O iPhone. Os telefones tinham um tecladinho. Ele foi o primeiro a lançar o telefone sem teclado. Agora parece que todo telefone não tem sem teclado, né? Todos os telefones são, de certa forma, uma cópia do iPhone. Por isso que é meio ridículo o Jobs ficar brigando, reclamando que estão copiando. Ele sempre foi copiado. Eu diria até que o Jobs era muito bom em inventar coisas, o Bill Gates era muito bom em copiar as coisas que o Jobs inventava. E outras empresas, né, outras pessoas. A IBM inventou também. Ele tem uma importância grande na criação dos computadores, porque ele lançou o Macintosh, e a IBM, que tinha mainframe, ela percebeu que ela precisava ocupar aquele espaço de computadores pessoais, que a Apple não estava esquecer. Então, ela foi, em certa medida, a IBM foi obrigada a lançar o IBM PC com, se a gente chamaria hoje de código aberto, né? Ele não tem patente, qualquer um poderia fazer uma placa de IBM PC. Em parte porque a IBM achava que aquilo não ia a lugar nenhum, e em parte porque ela queria pegar o mercado que estava assim, massivamente dominado pela Apple. E por causa disso, a gente teve essa explosão de computadores que qualquer um poderia fazer. Teve o Dell, que também ficou milionário aos 35 anos, coisa parecida. Tem os computadores Dell, né? Surgiram computadores Sony, surgiram computadores Toshiba, que foram muito comuns, muito populares. Né? Eu esqueci outro, tinham umas outras marcas até que sumiram. Mas teve uma quantidade absurda de computadores graças a isso. O open source, de certa forma, começou por causa do Jobs. E por falar open source, um defeito do Jobs, ele era extremamente fechado nas suas tecnologias, mas é importante dizer porque recentemente o pessoal da comunidade open source ficou festejando porque o Jobs tinha morrido, grande inimigo do conhecimento livre, né? De certa forma, sim. Eu, pessoalmente, acho que o grande inimigo do conhecimento livre, do open source, é a comunidade open source, que insiste em não desenvolver soluções para empresas. Você não tem sistema open source para locadora, você não tem sistema open source para lan house, você não tem sistema open source. Tem um ou dois sistemas open source para lan house que são muito ruins. Os para Windows são melhores, acho que até os gratuitos são melhores. Mas, apesar disso tudo, apesar de realmente o Jobs ter uma arquitetura fechada, é uma coisa que eu reclamo no iPhone, não tenho um iPhone por causa disso, eu tenho um Mac, mas não tenho um iPhone em grande parte por causa disso, prefiro o Android. E ele mantém duas coisas, o kernel, o núcleo do sistema operacional dos Macintoshes, o macOS 10, ele se chama Darwin. Ele é baseado num tipo de sistema operacional open source, parecido com o Linux,
é um Unix também, o Linux é um tipo de Unix, UNIX, e ele é baseado no FreeBSD, que é da Universidade de Berkeley. E esse kernel todo, eles desenvolvem esse código e devolvem para a Universidade de Berkeley, que ajuda a manter um dos melhores sistemas Unix open source que você tem no mundo, que é o FreeBSD. E tem o Safari também, que usa o mesmo núcleo usa o WebKit, que é o mesmo núcleo do Chrome, do Google, que também colabora com esse kernel. Então, cada vez que a Apple melhora o sistema operacional dela, o kernel pelo menos, toda vez que a Apple melhora o Safari dela, ela devolve esse código para a comunidade open source. Então, ela, de certa forma, colabora mais com o open source do que muita gente que reclama do Steve Jobs. Essa decisão foi de bondade dele? Não creio. É uma decisão estratégica, comercial, interessante para a Apple. Que precisava de um sistema poderoso e precisava de um navegador poderoso. Né? Bom, isso tudo, deixei alguma coisa de fora, fiz até anotações, porque é tanta coisa que o danado fez, cara. Darwin, Safari, reduziu o desktop, o Newton, ele fez o Newton, comparação com o Da Vinci, um grande inventor que antecipava necessidades. Tem a briga com o Android, arrogante, falei isso. Teve a briga com o Dropbox também, que está em alta agora, sobreviveu, conseguiu não ser comprado pela Apple, mas o Steve Jobs colocou o dono do Dropbox contra a parede e falou assim, você não tem um produto, você tem uma feature, você tem um recurso que eu quero colocar dentro do macOS. Aí ele teve que desenvolver o iCloud, que eu sinceramente até agora, eu salvo um arquivo de 300k no iCloud, ele vira 1.2 GB, não sei muito bem porquê, quer dizer, ele cria cópias em PDF, etc., e acaba ocupando um espaço absurdo, tem que ver se tem como desativar isso, mas acaba que fica caro comparado com o Dropbox, usar o iCloud da Apple, que é parecido. Para quem não sabe, o Dropbox é um HD na nuvem. Você instala um programinha no teu computador e você transforma uma pasta, ou mais uma pasta, se não me engano, em pastas que são replicadas online. Então tudo que você guarda naquela pasta, ele copia online também. Se você tiver o Dropbox no seu celular, no teu outro computador, no teu tablet, no teu iPad, no teu tablet Android, você abre o teu Dropbox e vê todos os arquivos lá. Esse vídeo está ficando enorme, né? Você vê todos os seus arquivos lá e pode abrir em qualquer outro lugar, pode compartilhar com os amigos, pode compartilhar a pasta inteira com os amigos. É bem legal o Dropbox, tem uns preços bons, é gratuito, de 2 GB e você pode pagar para ter 50, 100 GB, não é muito caro não. Isso tudo é a influência, a história do Steve Jobs. Perdê-lo é uma grande perda para a Apple, uma grande perda para os próximos produtos que são inventados. Sim, vale a pena falar que, apesar de ter sido inventado em 2007, né, de ter sido lançado em 2007 o iPhone, e o iPad tem menos de 2 anos, se não me engano, o iPad 2 eles lançam uma vez por ano, tem um ano, alguns poucos meses que tem o iPad 2. Então, em 4 anos de iPhone e 1 ano e pouco de iPad, hoje o mercado do iPhone e do iPad juntos são maiores do que o mercado inteiro da Microsoft, que tem 98% do mercado de sistemas de computadores, né? 98% dos computadores rodam sistemas Windows, né? E apesar disso, só 2 produtos da Apple, o iPhone e o iPad, que são novíssimos, conseguem representar um mercado maior, consideravelmente maior, do que o da Microsoft inteira. Por isso que eu acho que, de certa forma, não é uma perda tão grande para a tecnologia. Ele revolucionou os telefones, lançou uma categoria nova de aplicativos. Eu acho, sinceramente, que o tablet vai ser o computador padrão nos próximos 5 anos, não necessariamente o iPad, mas algum tablet, porque ele é tudo que um computador deveria ser para 98% das pessoas. Eu creio que muita gente vai surgir usando o computador, gente que não usava computador, gente que usava o computador e não gostava, muito se enrolava com o computador, vai passar a usar iPad ou tablet, né? Tudo isso, tudo bem, ok, importantíssimo Jobs, mas eu realmente acho que, você tem paciência, eu ouvi até aqui porque eu me emocionei, como se fosse importante, mas é que eu acho que quando você se emociona e você tem um blog, eu acabei falando dele em todos os 2 blogs que eu tenho, do caso, em 2 blogs que eu tenho, eu acho que quando você mantém um canal, que você dá suas opiniões online, e você se emociona, acho que você tem que falar. Eu me emocionei.
com isso. Aproveitei para contar a história, o fato de ter me emocionado, não sei nem se é tão importante, mas eu me emocionei, poderia ser qualquer pessoa. Essa história poderia ser de qualquer pessoa. Eu acredito que o que me emocionou foi o seguinte: a determinação do cara em completar os seus projetos. Ele foi um cara que estava doente há 8, 10 anos. 2001 que ele ficou doente, quase 10 anos. 2003, 2000, não lembro bem, mas são muitos anos. 7, 8 anos. E um câncer que matou, acabou por matá-lo. E ele veio fazendo, se manteve trabalhando, se manteve criando, se manteve ativo. Teve cuidado de passar a bola, falou assim, eu vou morrer. Eu preciso passar a bola para o próximo. Eu preciso preparar o que eu deixei para continuar. Ele fez isso, foi lá, não vou chorar de novo. Acabou, viu o primeiro keynote grande depois que ele saiu da Apple e morreu. Eu acho, foi isso que me emocionou. Eu acho que é uma lição uma segunda lição. Tem aquela fala dele em Stanford. E é uma segunda lição que ele deixa pra gente. Da gente completar os projetos que a gente começa. Tendo a inteligência, claro, a sensibilidade de perceber os projetos que são são becos sem saída, né? Às vezes você chega no negócio, não, isso não vai para frente, né? Mas se a gente persiste 10, 15 vezes e dá certo num determinado momento. Isso vai muito da sua percepção, né? Então eu acho que o que me emocionou foi isso, essa lição que hoje em dia a gente é um pouco hedonista demais. A gente, tô ganhando meu dinheiro, tô no meu emprego, fiz minhas coisas, tô indo no meu cinema. Você vê, prestes a morrer, o Jobs ainda queria destruir o Android, porque queria gastar. Tem um artigo, se você procurar, você vai achar. Ele falou que gasta os 40 bilhões de dólares que estão no caixa da Apple para destruir o Android porque ele foi copiado do iOS. O cara tinha uma determinação fora de série que eu acho que a gente deve ter para as coisas que são importantes na nossa vida, e que as coisas que são importantes na nossa vida sejam coisas que sejam importantes para outras pessoas também. É isso, eu acho que são lições de vida fortes, assim, me emocionam um pouco, eu sou um pouco emocionado. Esse vídeo ficou com 22 minutos, espero que tenha sido útil para alguém. Tem um monte de vídeo para fazer, mas eu não queria lançar os outros antes de falar a minha opinião, confessar que eu fiquei emocionado com a morte de Jobs, né? O mais estranho que isso tenha me parecido na hora. Obrigado pela paciência de ouvir. Se você gostar, aperta lá no like. Se você não gostar, aperta lá no não like, que eu acho que é importante dizer que não gostou. Você tem uma cara, pode deixar comentário, você tem uma cara de gordo estranho, você fala com ovo na boca, se quiser fazer um elogio, eu vou ficar muito satisfeito também. Ou uma crítica construtiva, né? Você pode fazer assim, pode fazer assado, você está na posição estranha, o som está alto, está baixo. É isso. Obrigado pela atenção, espero ter sido útil para alguém. Um abraço.